E aí, arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho, como é que vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao nosso canal Plantaro. Bora lá para a leitura de vocês, sem mais delongas. Lembrando que são energias predispostas, o que isso quer dizer? Flávio, que isso quer dizer? São energias predispostas sim a acontecer, se vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua, ok? Lembrando também que essas energias podem ter ocorrido ou podem estar acontecendo. Tarô, por gentileza, signo de Áries. Qual a situação? Manda uma lâmina aí, por gentileza, sem muita graça. 6 de espadas. Clarifica. Clarifica. 9 de copas. Ei, que maravilha, hein, arianas, arianos? Fazendo um processo de transição aqui. Uma energia de mudança. Para muitas pessoas, uma mudança, sim, de fato acontecendo, mas eu vejo muito um processo de movimentação emocional na sua energia. Talvez alguma coisa que te traga aqui algumas mudanças emocionais, né? Mas tem um processo de muita mudança emocional. Complementa, tarô, por gentileza, e vai te fazer muito bem. 5 de paus, obviamente que sempre tem os perrenguinhos. Clarifica, tarô. 5 de paus. A lâmina do diabo. Natural, né? Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Pronto. Vamos lá, meus amores. O que acontece? 6 de paus e o sol no fundo do deck. O que é isso? Aí o 3 de copas, trazendo a celebração. E eu já vou falar dessas 3 lâminas no fundo do deck. Nós abrimos com o 6 de espadas aqui, tá? Que traz uma energia de transição, de mudança para vocês, tá? Clarificado por um 9 de copas. Quem que é o 9 de copas na fila do... 9 de copas é a lâmina que vem depois do 8 de copas, obviamente, onde o 8 de copas traz aquela energia do eu estou me afastando ou eu tive que me afastar de alguma situação ou dentro de um processo de libertação, onde isso, de uma certa forma, era uma zona de conforto aqui, né? Talvez uma zona de conforto não tão muito confortável assim, eu costumo chamar de um furô de cocô, tá quentinho, mas não é legal. E aí o 9 de copas é quando a gente sai desse processo e entra dentro de um processo onde a gente vai buscar aqui os nossos desejos, os nossos sonhos, nossas situações. E aqui é exatamente o que está acontecendo. Junto com o 6 de espadas, que mostra esse processo de transição acontecendo, então, algumas pessoas aqui se mudando para um lugar dos sonhos, algumas pessoas aqui fazendo algum tipo de viagem para algum lugar que seja algo que você quer muito, que você gosta, gostaria muito de visitar, né? Ou simplesmente algumas pessoas compreendendo o seu próprio emocional e fazendo essa mudança, essa transição. A gente tem que lembrar que o 6 de espadas é uma lâmina que ela vem na sequência do 5 de espadas, onde o 5 de espadas fala de algumas disputas, algumas discórdias, alguma situação complicada, onde talvez possamos sair ali dessa situação vencedora, vencedor ou não, né? Independente de qual seja o seu processo, do que você tenha passado aqui, do que talvez você tenha que ter soltado por algum motivo, é entender que a partir de agora o caminho é um outro caminho. E a gente não pode esquecer que a lâmina que vem na sequência dos 6 de espadas é o 7 de espadas, que aí já é uma lâmina um pouco mais complicada, né? Que traz ali uma energia de autofurtividade. Então, às vezes, a gente faz um processo de transição em direção a esse 9 de copas, tá? E aí, quando a gente atinge, então eu encontro um trabalho bacana, aqui muita gente vai em busca de um novo relacionamento, tá indo em busca, tá mudando a energia para que isso aconteça, né? Vai em busca de um novo relacionamento, um novo trabalho, um novo lugar. Só que aí a gente chega e entra dentro de uma energia de 7 de espadas, que é o quê? Será que eu mereço tudo isso? Nossa, apareceu o que eu queria aqui.
Por que eu estou falando isso? Porque na sequência nós temos o 5 de paus, que é um conflito interno, tá? Ou um conflito externo, mas aqui é um conflito, clarificado pela lâmina do diabo. E a lâmina do diabo é uma lâmina muito complicada, porque ela fala de ego, né? Então eu posso estar falando com pessoas aqui que talvez estejam ali com o ego um tanto quanto feridinho, machucado, e essas situações trazem algum tipo de conflito por conta dessa questão que eu falei anterior, né? Aqui eu vejo arianos, né, sofrendo algum tipo de influência, né, nessa possibilidade de sofrer algum tipo de influência aqui, que pode trazer algum tipo de conflito. Se for o seu caso aqui, Áries, sai fora dessa situação. Por quê? Porque é como se eu estou enxergando várias situações. A primeira delas, alguém que ainda está preso dentro de um ambiente ou de algum lugar ou de alguma coisa que te traz conflito. Então não adianta eu fazer a mudança que eu quero, uma mudança, né, de sentimento, ir em busca do meu melhor, dos meus sonhos, se eu ainda estou dentro de um ambiente que não é um ambiente saudável. Muito pelo contrário, eu vejo muita toxicidade. Eu vejo alguém agindo com toxicidade aqui. Pode ser você? Pode ser. E a gente tem que jogar a real aqui, Áries. Tá? Peço, não é uma questão de eu estar aqui querendo dar cagaço em ninguém. Não é isso. Tá? Mas simplesmente a gente jogar a real e falar, olha, às vezes a gente também tem algum tipo de sentimento de conflito interno que ele é tóxico para a gente precisa libertar essa situação. Mas eu vejo também aqui pessoas influenciando de uma certa forma e de uma forma tóxica, né? Eu vejo um determinado desequilíbrio também para algumas pessoas. Não é nem uma questão emocional, mas um desequilíbrio mais espiritual do que qualquer outra coisa. Então, assim, todos esses processos que tem para acontecer aqui, esse 9 de copas chegando na sua energia, aqui pode ser alguém vindo de longe te visitar, ou, né, você indo visitar alguém, alguém vindo de encontro a você, ou você indo de encontro a alguém, mas ainda existe algumas coisinhas aqui que elas precisam ser observadas, precisam ser, não digo resolvidas, mas controladas, entendidas, sabe? Vamos clarificar essa parada para a gente entender melhor o que está me mostrando aqui. Tarô, por gentileza. Fala para mim aqui desses 6 de espadas de forma isolada. Tá, então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou clarificar o bloco, depois eu clarifico isoladamente. Eita, que... Desculpa, gente. Nossa senhora. Bateu mesmo, hein? Fala aqui pra mim, Tarô, por gentileza, do 6 de espadas com o nome de copas, por gentileza. O eremita. Alguém que estava isolado aí. Clarifica o eremita. Não estava aparecendo muito. Ah, tá. O eremita aqui com 10 de paus, ele pode até falar de uma situação de pessoas que talvez estavam ou estavam entrando dentro de uma situação de depressão aqui, né? Por conta dessa... E tem muito a ver também com essa lâmina do diabo aqui na mesa de vocês, meus amores. O eremita, ele é uma lâmina de introspecção, de isolamento, né? Mas também é uma lâmina de autoconhecimento. Só que aqui, não é que eu não vejo o autoconhecimento, eu vejo... O que pega aqui é que esse eremita foi clarificado pelo 10 de paus. E o 10 de paus, embora seja uma lâmina de processo finalizatório, então a finalização de um peso que te coloca dentro de uma situação em que você talvez esteja ali mais escondida, mais escondido, mais introspectivo, embora isso esteja chegando ao fim, ainda é um 10 de paus. Ainda me mostra que algumas pessoas estão em um excesso de peso, ou carregando situações aqui que talvez não sejam suas.
Não há como fazer um processo de transição se você está carregando coisas que não são suas e essas coisas estão te botando dentro de algo fechado aqui. Esse 10 de paus do lado do diabo me mostra que essa toxicidade que acontece, ela vai muito mais além ainda. E esse 10 de paus é o quê? A pessoa que subindo um morro com 10 vassourinhas no braço, um cansaço, não está dando conta da parada aqui. É simples, vai soltando as vassouras até você ficar só com uma, que é a sua. Flávio, mas não é tão fácil assim. Eu entendo que não é tão fácil assim. Mas para que haja para que as coisas comecem a acontecer, precisa haver o primeiro passo. Não é tão fácil, mas eu vou começar a fazer. Eu entendo que talvez pode não ser um processo que vai acontecer de um dia para o outro, mas eu vou começar a fazer. Eu vou começar a dominar as minhas energias. Por quê? Porque tem algo que está querendo chegar na sua energia aqui, mas ainda existe uma situação de bloqueio. Vamos entender melhor também o 5 de paus com a lâmina do diabo. Tarô, por gentileza. Fala aqui do As de Copas, Tarô. Nossa Senhora. Eu vou precisar complementar, Tarô. Complementa aqui o As de Copas com 5 de Copas. 9 de Pentáculos. Entendi. Agora faz sentido. Clarifica o 9 de Pentáculos. Não é para clarificar, não? Tá. Tarô. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de falar aqui, para não falar besteira para vocês, eu vou clarificar isoladamente essas duas lâminas. Fala do diabo isoladamente. É complicado, né, meus amores? Energia de Câncer, Escorpião, Peixes, caíram duas energias fechadas. Nossa, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio. Capricórnio muito forte aqui. Só que essa situação aqui, ela pode estar sendo interpretada de forma errada. Nós temos três energias aqui. Três energias da corte. Aqui foram literalmente energias que foram mostradas, tá? Não necessariamente, mas eu vou falar. Não necessariamente o gênero, mas eu vou falar. A Rainha de Copas, energia de Câncer, Escorpião ou Peixes, aqui. Pode ser essa lâmina do diabo, essa influência, né? O Rei de Paus, energia de vocês, inclusive aqui, Áries, Leão, Sagitário, e o Rei de Ouros aqui, que é a energia de Touro, Virgem, Capricórnio. E o próprio a lâmina do diabo, que traz a energia muito forte aqui de Capricórnio. Temos Virgem também forte na mesa, tá? Fala do 5 de paus, isoladamente. Você está começando a bagunçar. Aqui eu vejo muita questão familiar. Você está começando a bagunçar, Tarô. Mais uma dessa daí, meu querido, você volta para a caixa. Vamos lá, o fundo do deck. 9 de paus. Olha que interessante. Né? O 10 de paus presente na mesa aqui e o 9 de paus no fundo do deck. Eu vejo uma energia de downgrade aqui. Ao invés do negócio, né? Porque o 10 de paus não tem mais não se enxerga mais possibilidades. Então posso estar falando com arianos aqui que estão dentro dessa situação, por isso estão buscando essa movimentação, essa transição aqui. Né? Não estão enxergando mais possibilidades, mas para algumas situações existe o 9 de paus, que nem tudo está perdido. Continue firme que você vai conseguir. O que acontece? Eu pedi para clarificar o 5 de paus com a lâmina do diabo.
entendendo que essas energias são energias que talvez você precise saber lidar com elas aqui para que essas situações aconteçam. Então, já adianto aqui que existe uma situação de uma colheita muito forte na energia de vocês, principalmente com relação a dinheiro, tá? E bem relacionado com esse 9 de copas. Então, vocês indo trabalhar com o que vocês querem, ou indo fazer o que você quer fazer aqui, né? Trabalhar com o que você quer trabalhar aqui, e isso dando muito certo. Principalmente se essas questões aqui também envolverem algum tipo de deslocamento ou mudança. Em questão aqui também aparece uma situação de um novo relacionamento aqui para quem quer. Só que existe um caos a que ser resolvido aqui antes para que essas situações aconteçam. E esse caos pode estar envolvendo essas energias aqui que eu falei anteriormente, tá? Por que eu estou falando isso? Veio um As de Copas clarificado por um 5 de Pentáculos. E o 5 de Pentáculos é uma falta, uma escassez. Algo que falta, algo que não está muito bom. O 5 de Pentáculos ele é uma lâmina terrível. Eu não conheço ninguém que goste dessa energia, embora seja uma energia que nos traz muito aprendizado. Se a gente for observar pela sequência, pela linearidade do tarô, depois do 5 de Pentáculos, é só ladeira acima não, é só ladeira abaixo, só alegria, sabe? É fogo morra acima, água morra abaixo, ou como eu gosto de dizer, aquela velha, quando a gente, quem entra na chuva é para se queimar, mas o negócio é bom, o negócio funciona, tá? Por quê? 6 de Pentáculos, 7 de Pentáculos, 8 de Pentáculos, 9 de Pentáculos, 10 de Pentáculos, que é a estabilidade familiar, estabilidade econômica, enfim. E o 5 de Pentáculos, está clarificando o As de Copas, me mostra que uma situação de escassez, uma situação de falta emocional ou uma fragilidade seria a palavra? Não é fragilidade, não estou achando a palavra certa, mas seria um desequilíbrio emocional aqui, tá? Pode estar ajudando a causar essas situações que precisam ser resolvidas. Só que, ao mesmo tempo que o 5 de Pentáculos ele mostra que pode estar tendo um probleminha aqui com o seu emocional, ele também me fala que essa falta, a partir do momento que você observa o que está de fato te prejudicando, e não precisa ser necessariamente uma energia de alguém, tá? Esse 5 de Pentáculos, ele dá lugar ao As de Copas, que é o amor incondicional, o auto-amor incondicional, um relacionamento que chega, você iniciando algum projeto, alguma coisa que você gosta muito. Por que eu falei que não precisa ser necessariamente uma energia de alguém? Tá? Por quê? O diabo é uma lâmina de materialidade, fala de 3D, então, e fala de também assédio espiritual, essas coisas. A gente tem, nas 3 energias aqui, que apareceram, tirando questões mentais, o que eu tô achando até estranho, porque a única lâmina de mental que tem aqui é o 6 de espadas, nós temos a energia da água, que é a questão emocional. Então, pode ser que esteja existindo algum tipo de conflito emocional na sua energia, que esteja te aprisionando ainda e não deixa com que essas situações que tem para você e que estão aqui para acontecer, para você aconteçam. Em outra situação, nós temos o Rei de Paus, que é a ação, que é a movimentação, conexão espiritual também. Onde talvez aqui essa situação esteja gerando um tipo de conflito, então você pode estar aí, eu posso estar falando com pessoas que estão sofrendo um autoassédio espiritual, por exemplo. Nossa, Flávio, mas como assim? Como é que eu vou identificar? É fácil identificar. Tá de boa, de repente começam a vir pensamentos nada a ver.
muito provavelmente, né? Manifestações dentro do ambiente, plantas morrendo dentro de casa. Não que necessariamente isso é de fato um assédio espiritual, mas a gente sofre assédio espiritual com muita facilidade, Ares. A gente baixou o padrão vibracional, cola os filha da mãe ali e já começa a te encher o saco. Entende? Para outras pessoas, é algum tipo de ação que você tem que tomar, que você tem que fazer, e que o ato de fazer isso te gera um conflito e te aprisiona onde você está. Para outras pessoas aqui, tem uma situação do Rei de Pentáculos. O que é o Rei de Pentáculos? Materialidade, né? Dinheiro, bufunfa, din, la plata, le platita, né? Mas a materialidade em si. Então, pode ser que, por exemplo, por falta de dinheiro, essa situação gera um conflito e você não consegue fazer a manifestação. Flávio, como é que eu saio disso? É parar de vibrar na falta. Por quê? Porque tem muita gente vibrando na falta, ao invés de vibrar no que tem que vibrar. Eu vibro na falta de amor, eu vibro na falta de sentimento, eu vibro na falta de dinheiro, eu vibro na falta de uma amizade verdadeira. Entende? Que é só olhando para o que está faltando, mas... e vibrando naquilo. Nossa Senhora, se eu tivesse esse dinheiro, eu faria tanta coisa. Pena que eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer. E aí, quanto mais você vibra numa situação, mais essa situação se apresenta na sua energia. E aí, o que tem para acontecer para você, que é algo incrível, maravilhoso, coisa linda, um amorzinho gostoso, dinheiro na sua energia, não consegue te acessar. Entende? Porque está vibrando aqui na falta. Flávio, como é que faz parar de vibrar na falta? Muda o seu pensamento de como você olha para isso. Não é se eu tivesse dinheiro, eu faria isso que eu preciso fazer. Como que eu poderia aqui trabalhar melhor o meu dinheiro para que eu possa conseguir fazer isso? Né? Eu vibro na falta de relacionamento, mas eu frequento sempre os mesmos lugares. Frequento lugares onde a possibilidade de eu encontrar mais uma tranqueira é grande. Eu vibro na falta de uma amizade sincera, mas eu estou sempre junto com pessoas que não agregam absolutamente nada em mim. Que ali, quando um sai da mesa, já começa todo mundo dar 50 mil esfaqueados nas costas do cidadão, da cidadã. É mudar. A mudança gera mudança. Não tem uma redundância aí. Mas aqui tem para você. É só você sair desse padrão, dessas vibrações aqui. Pedi para entender o 5 de paus aqui. E o 5 de paus me trouxe o cavaleiro de ouros com o 10 de ouros. Né? O conflito aqui também pode gerar por conta de pessoas, famílias, algo que eu espero muito, mas nunca chega. Flávio, mas falam que a gente tem que ficar vibrando no que a gente quer. Sim, é vibrar e soltar. Porque vibrar em excesso no que a gente quer se torna uma obsessão. Você, ao invés de trazer para você, você repele isso de você. Quem quer ficar perto de alguém que está dentro de um processo de obsessão? Nem a matéria. É tudo energia, meus amores. Tudo vibra. Tudo é energia. Isso aqui é energia. Isso aqui é energia. Isso aqui é energia. Tudo vibra. Por isso que carro quebra. O carro não quer ficar perto de você. Né? Mas é mais ou menos assim. Entende, Ares? Tarô, fecha aqui pra gente.
signo de Áries, meus arianos, arianas do meu pequeno coraçãozinho, amo vocês. 7 de copas com 6 de pentáculos. Fala esse 7 de copas isoladamente. 2 de espadas. Um processo de ilusão aqui precisa voltar ao equilíbrio, tá? Aries, eu tô vendo muita gente aqui, tá? Que tá em um determinado desequilíbrio por conta de não estar querendo enxergar uma realidade aqui. Ou enxergar uma verdade, né? Alguma situação que você precisa observar, tá levando isso como algo talvez ilusório, então tipo, isso daí não existe, isso daí que o Flávio Tarô tá falando aí não existe, né? Esse negócio de vibração, de energia, não é nada disso. Eu tô nessa situação aqui porque por conta do fulano, por conta do ciclano, por conta do beltrano. Mas não é por minha conta, né? Eu não tenho... lógico que existem situações. Adapte ao seu momento aqui. O 6 de ouros, que veio na sequência aqui, veio junto com o 7 de pentáculos, ele me traz uma situação de equilíbrio. Então tá falando aqui, olha, olhe para o que você precise olhar, enxergue o que você precisa enxergar. Tem uma diferença muito grande entre olhar e enxergar aqui. E talvez sejam essas situações que eu acabei de falar aqui, que talvez você precise identificar para que essas novas situações aconteçam na sua vida aí nesses próximos dias. Não entendo que esteja difícil de sair dessa situação. Óbvio, respeitando situações e situações aqui. Ok, meus amores? Deixa o seu like, por favor, deixa o seu comentário, sua inscrição. Você já é inscrito, já deu like? Obrigado de coração mesmo. Confere lá se está inscrito mesmo, tá? Vamos ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas aqui. Por favor, é o mínimo que eu peço, sim, para que ajude esse vídeo aqui a chegar a muito mais pessoas. É você curtindo, comentando, se inscrevendo aqui no canal. Ok? Até semana que vem. Mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.